Bom, é, então vamos iniciar aqui. Nossa, fiquei cega agora. Bom, na aula passada eu estava falando sobre a questão da eritropoese, né, que é a formação das hemácias, né, de como tudo acontece. Desde o momento que a célula ela é uma célula muito indiferenciada, que a gente chama de pluripotente, e aí ela vai recebendo, né, alguns fatores, que nós chamamos fatores de crescimento, que vão determinando para essa célula o que ela deve fazer. Nesse caso, ela vai se comprometer a formar, de fato, as hemácias. Então, ela passa por uma série de transformações, né? Ela passa por uma célula muito grande, com um núcleo muito grande, e aí, à medida que ela vai se diferenciando, ela vai diminuindo o seu tamanho até chegar no produto final, que a gente chama de hemácia. Só que não basta só entender como ocorre todo esse processo de formação das hemácias. Além disso, nós também vamos observar os fatores que vão influenciar diretamente nesse processo de produção. Aí eu falei para vocês na aula passada de mais ou menos 4 fatores. Eu falei da eritropoetina, que é um hormônio que estimula a produção dessas hemácias, justamente por um momento em que não tem quase oxigênio, se detecta uma hipóxia tecidual. Isso acontece justamente no rim, que faz o processo de filtração, né, do sangue. Então, ele acaba identificando esse processo de diminuição do oxigênio ou da tensão do oxigênio ou hipóxia tecidual. Aí eu falei para vocês sobre a influência do ferro, que é importante para a produção da hemoglobina. Eu não sei se eu falei para vocês, mas ao final de todo esse processo de maturação das hemácias, cada hemácia no seu interior tem em torno de 250 a 300 milhões de hemoglobinas em seu interior. Então, é muita hemoglobina. Então, se o paciente não tem uma ingestão boa de ferro, então isso vai influenciar diretamente na produção dessa hemoglobina. Aí é que a gente observa nos pacientes, né, a presença de anemia por falta de hemoglobina. Um outro fator que influencia também nesse processo são a vitamina B12 e folatos ou ácido fólico. Qual a importância desses dois componentes? Eles são importantes para a síntese de ácido nucleico. No caso aqui, eu estou falando de DNA e RNA. Então, são essas duas substâncias, ou esses dois macronutrientes, que acabam regulando todo esse processo de síntese desse ácido nucleico, que vai ser importante lá no início, né, do processo de maturação dessas células. E que se tem uma falta desses componentes, uma falta de vitamina B12, ou uma falta de ácido fólico ou folatos, o que vai acontecer com a hemácia em si? Em vez dela regular o seu tamanho, que ela vai diminuindo o seu tamanho, ela não consegue regular isso de forma correta. Então, ela acaba mantendo um tamanho muito grande até o final. Então, a hemácia ela sai com um tamanho muito grande, indicando para a gente que esse paciente tem algum problema em relação a esses componentes. Tá, de tudo isso, qual é outra coisa que a gente sempre tem que observar em relação às hemácias? Morfologia delas. Então, nós temos vários tipos de morfologias. Eu falei para vocês que a gente precisa identificar essas morfologias. E o nome que a gente dá para isso é poiquilocitose. Então, o nome que, se porventura aparecer no hemograma de vocês ou de algum parente escrito lá, presença de poiquilocitose, esse nomezinho complicado e estranho está querendo dizer o seguinte: olha, a hemácia nesse hemograma desse paciente, ela tem ou ela apresenta diferentes tipos de morfologias. E dentro dessas diferentes tipos de morfologias, tem vários que eu já mostrei para vocês. Então, eu já falei para vocês dos codócitos, que são células que parecem célula em alvo. Eu já mostrei para vocês os drepanócitos, que são característicos das células, ou característico de casos de anemia falciforme, mas não é exclusivo de anemia falciforme, pode aparecer em casos de anemia. E aí, se eu não me engano, eu parei aqui falando sobre o estomatócito. Que esse estomatócito, ele lembra justamente essa boquinha aqui, parece uma boquinha, né? Que a gente coloca uma boquinha de estômago. Por isso que ele recebeu esse nome de estomatócito, né?
Esse estomatócito aqui, ele pode ser um caso de estomatocitose hereditária, ou seja, é uma doença genética em que, infelizmente, todas as hemácias da pessoa vão apresentar sempre essa mesma morfologia. Então, a gente vai morrer fazendo hemograma e sempre vai aparecer esse tipo de morfologia de célula. Para o paciente, isso caracteriza um problema crônico de anemia, tá? Então, todas as doenças hereditárias referentes às hemácias, elas provocam um quadro de anemia. E esse quadro de anemia, ela pode ser um quadro leve, moderado, ou até mesmo casos mais graves, que o paciente sempre vai precisar ou recorrer de uma transfusão sanguínea, por exemplo. Tá? Então, é importante a gente identificar isso. Hoje em dia, por conta dos nossos aparelhos automatizados, principalmente de grandes laboratórios, acaba passando meio que desapercebido essas alterações morfológicas. Tá? Mas laboratórios pequenos, a gente precisa e sempre está observando as lâminas, e aí a gente acaba reportando lá que tem alguma coisa na amostra daquele paciente. Fora essa doença hereditária, a gente também vai observar esse tipo de morfologia nos quadros de alcoolismo, tá? Paciente que faz abuso do álcool, o álcool em si, ele altera a mucosa do estômago. E essa alteração da mucosa do estômago acaba levando a uma série de alterações justamente no hemograma. Além de levar a essa alteração na morfologia da hemácia, isso prejudica também a absorção de vitamina B12. O local de absorção da vitamina B12 é justamente no estômago. E como eu tenho alteração da mucosa por conta do álcool, então isso prejudica essa absorção. Aí leva justamente a esses fatores. Então, se o paciente faz abuso de álcool, não está fazendo a ingestão correta de vitamina B12, o que vai acontecer com esse paciente a médio e a longo prazo? Bom, essa vitamina vai ser consumida devagar pelo nosso organismo, e aí o nosso organismo vai começar a sentir falta justamente desta vitamina. E a falta dela vai prejudicar a velocidade de produção dessas hemácias. Então, além de a gente observar a presença de estomatócitos, esses estomatócitos também vão estar no tamanho imenso, porque isso está demorando muito para essas células começarem a se diferenciar totalmente até chegar nas hemácias que a gente observa lá no sangue periférico. Tá? Então, eu tenho essas duas situações, são básicas, comuns, da gente poder observar isso na rotina de laboratório. Claro que a presença desse tipo de morfologia ela não está exclusiva a essas duas apresentações clínicas, tá? Isso pode acontecer por ação de medicamentos. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos desses medicamentos, fenotinazina e clorpromazina. Tá? Então, tem vários outros tipos de medicamentos que eles afetam diretamente nessa parte da morfologia das hemácias e que isso é importante da gente, pelo menos, perguntar lá no início, durante a coleta da amostra, perguntar para o paciente, você está tomando algum medicamento? Aí o paciente precisa falar qual é o tipo de medicamento, porque quando ele fala medicamento, eu já posso fazer a associação. Ah, olha só, essa alteração que eu estou encontrando aqui não é exatamente por conta de uma patologia, mas sim é a ação do medicamento que está fazendo esse tipo de alteração. Então, por isso que é importante a gente fazer sempre essas perguntas durante a coleta para saber se o paciente está tomando algum tipo de medicamento, né? O que esse medicamento ele pode fazer com que nós possamos observar qualquer tipo de alteração nos exames. Na bioquímica, eu sempre falo, na bioquímica nem se fale. Praticamente quase todos os medicamentos e antibióticos, principalmente, eles alteram demais todas as dosagens da bioquímica. Então, por isso que é importante a gente saber se a pessoa está ou não tomando algum tipo de medicamento. Próxima. Aí eu coloquei aqui os esquizócitos. Eles têm esse nome porque, tipo, são morfologias esquisitas. Essa é a ideia. Elas não têm exatamente uma morfologia bem específica, como o caso do estomatócito, como é o caso do esferócito, do drepanócito, que é aquele formatinho de meia-lua, ou foice. Então, não se enquadra nenhum tipo de morfologia que a gente já estudou, que a gente já conhece. Então, quando não se enquadra em nada disso, então a gente acaba chamando, então é um esquizócito, porque ele não se enquadra. E aí eu tenho vários tipos de situações em que eu posso encontrar esse tipo de morfologia de hemácia. Então, eu coloquei aqui a CIVD, uma coagulação intravascular disseminada. O que é esse tipo de doença? Esse tipo de doença, o paciente ele leva
há uma ativação do seu processo de coagulação, mas é uma ativação da coagulação de forma específica. A pessoa se cortou, está sangrando, e aí você aperta um pouquinho e tal, não sei o quê, né? E aí você começa a observar que aquele sangue que estava começando a sair muito, ele começa a diminuir a velocidade até parar por completo. Isso acontece no processo de coagulação normal. No caso dessa doença, a CIVD, acontece esse processo de coagulação. O problema é que isso não acontece de forma que a gente está observando o sangue. Isso acontece dentro dos vasos. Então, isso ativa o processo de coagulação, que era para acontecer desta forma, mas acontece de que o paciente não tem controle sobre o processo de ativação da coagulação. E aí, uma vez que ativa toda essa coagulação, ela começa a se espalhar pelo corpo todinho. E o que a gente observa, se espalhando pelo corpo, a pessoa começa a ter manchas roxas espalhadas por várias partes do corpo. E aí a gente precisa fazer uma série de exames para poder justamente confirmar que é ou não essa doença. E a pessoa precisa fazer um tratamento para poder controlar esse processo de coagulação. E isso leva justamente a essas alterações na morfologia, porque, infelizmente, o processo de coagulação também recai em cima das hemácias. Tá? Então, nesse caso dessa doença muito específica, então a gente pode observar esse tipo de morfologia. É claro que eu tenho outras coisas, né? Então, eu coloquei aí traumas mecânicos. Oi? Como assim traumas mecânicos? A pessoa vem e bate, tipo, nas hemácias e elas perdem, né? Elas estão tendo essa morfologia. O trauma mecânico aqui, na verdade, é o uso de alguns tipos de aparelhos que alteram um pouquinho a circulação sanguínea, como é o caso dos estentes, né? Válvulas que estão inseridas lá no coração. Então, são essas componentes externos ao sistema circulatório que levam justamente, ao passar a hemácia naquele local, ela acaba batendo e aí ela altera um pouquinho essa morfologia. Então, por isso que a gente chama de traumas mecânicos. Meio coisa de doido, né? Eu também acho. Tá? Aí eu coloquei mais queimaduras graves. Oi. Bom dia. Traumas mecânicos. Senhora, pode repetir de novo, por favor, porque fiquei um pouco não entendendo. Os traumas mecânicos aqui que eu coloquei são aparelhos, dispositivos que a gente acaba colocando dentro do sistema circulatório. Que eu quero dizer, são válvulas, por exemplo, para poder o coração poder bombear melhor por pacientes que têm problemas em relação congênitos na parte de bombeamento do sangue, presença de estentes, para poder melhorar a questão quando a veia ela está meio entupidinha, né? Está cheia de gordurinha, linda e maravilhosa. Pois é, aí você tem que colocar lá o stent, que é uma rede acho que é de aço, que ela estica para poder liberar o fluxo naquele local, só que aí a assistente ele fica exposto dentro do vaso sanguíneo. E aí a célula, no caso a hemácia, quando ela passa dentro do vaso sanguíneo, nesse local que está esse estente, esse negócio de aço, ela não passa reto, né? Então ela acaba batendo nesse estente. No momento que ela bate nesse estente, ela sofre pequenos traumas e isso faz com que ela mude um pouquinho sua morfologia. Por isso que a gente chama de trauma mecânico, porque nós temos esses dispositivos dentro da circulação sanguínea, aí tem vários tipos de dispositivos que acabam levando justamente a esses traumas, no caso, essas batidas da hemácia nesses locais, dentro da circulação, dentro do vaso sanguíneo, que leva a essas alteraçõezinhas, e isso provoca a formação desses belíssimos esquizócitos. Deu para entender? Eu acho que foi a Leida que me perguntou, não foi? Sim, sou eu. Então, no caso, só em questão de transplante, né? Não entra, então, a parte implante dentário, né? Não entra. Implante dentário, não. Tá bem. Obrigada, entendi agora. Tá bom, então. Tá? Aí eu tenho as queimaduras graves, que são aquelas queimaduras de terceiro grau, praticamente, tá? Que é uma perda, né, da pele, então é uma perda da proteção, e isso fica exposto aos vasos sanguíneos. A exposição dos vasos sanguíneos leva justamente a um problema muito sério em relação à hidratação do local. Então, eu quero dizer que a hemácia, digamos assim, a pessoa sofreu uma queimadura de terceiro grau aqui na mão. Então, a hemácia, quando ela está circulando, ela passa aqui no braço, tá linda, tá?
ela está direitinho, do jeitinho como ela deve ficar. Mas quando ela passa nesse local aqui, que o paciente já não tem mais aquela camada protetora dos tecidos, que é a pele, né? Os vasos eles ficam muito mais expostos. Então, isso leva a um desequilíbrio hídrico no local. Esse desequilíbrio hídrico provoca justamente a alteração da morfologia dessas hemácias. Isso acontece muito em pacientes que sofreram queimaduras de terceiro grau. Aí, independente da porcentagem do corpo que foi acometido, 10%, 20%, 30%, o local que foi submetido por esse tipo de alteração na epiderme leva justamente ao surgimento desse tipo de células. Aí eu coloquei questão de vasculite, que são inflamações nos vasos sanguíneos, que também provoca esse tipo de alteração, as anemias hemolíticas, em que, nesse caso das anemias hemolíticas, leva justamente a uma quebra das hemácias fora do controle, e essa quebra das hemácias fora do controle também leva à formação desses outros tipos dessas alterações, tá? Então, vocês, falando, né, de todas essas alterações e tudo mais, então vocês estão observando que, tipo, uma alteração específica de morfologia de massa, ela não vai dizer assim, eu estou vendo esse tipo de morfologia, é característico desse tipo de doença. Não, a gente tem que ampliar mais o nosso horizonte para poder justamente fazer esse tipo de associação. O que está acontecendo com o paciente, né? Quais informações que eu tenho do paciente? O que eu vou conseguir com isso, né? Para poder entender o hemograma. Então, vocês estão vendo que não é simplesmente pegar papelzinho e fazer a leitura, né, do hemograma. Na verdade, tem muito mais coisa para a gente poder entender todo esse tipo de alteração. Então, a ideia é vocês pegarem essas informações e começarem a tentar enxergar o que está por trás do que está mostrando o hemograma para vocês de qualquer pessoa. Isso ajuda muito, viu? Bastidores rola muita coisa, né? Exatamente. Então, para você ver o númerozinho, aqueles números lá que estão mostrando quantidade de massas, quantidade de hemoglobina, aqueles siglas meio esquisitinhas para vocês, tipo VCM, HCM, CHCM, o que todos esses dados estão querendo dizer exatamente? Não é simplesmente dizer, estou com anemia, não estou com anemia. O que está por trás desses números que é aí que a gente precisa começar a ter esse tipo de raciocínio. Não se preocupe que vocês vão começar a entender esse tipo de raciocínio. Eu preciso avançar um pouquinho mais nisso para a gente poder começar a treinar essa parte, tá? Então, eu falei até aqui sobre alterações de morfologia. Tem outros tipos de alterações. Esses outros tipos de alterações que eu vou mostrar aqui é quanto à estrutura. São alterações que alteram um pouquinho a estrutura da hemácia, não é a morfologia. A estrutura aqui é o seu interior, falando especificamente, tá? E aí nós temos esses tipos aí, anel de Cabot, corpúsculo de Royal-Jolin, o pontilhado basófilo, o corpúsculo de Pappenheim, o rolô, nomes lindos e maravilhosos, né? Se vocês estão pensando assim, um dia eu quero botar o nome do meu filho de Royal-Jolin, então é um nome muito bonito para vocês colocarem. O rolô, né? Pappenheim, então, né? Para ficar um negócio bem diferentão, né? O pessoal gosta de nomes diferentes? Pois é. Então aí tá, né, a ideia para vocês. O anel de Cabot. Bom, o anel de Cabot, como vocês estão vendo na figurinha aqui, é essa linha meio estranha que está dentro da hemácia. Primeiro a gente pensa que deve ser algum problema em relação à coloração, por exemplo. Não, não é problema na coloração. Realmente a hemácia tem essa linhazinha meio estranha no seu interior. Então, elas são esses finos cordões que ele acaba formando esses anéis ou laços, eles formam um formatinho de 8, às vezes, em algumas células. É um negócio bem bonitinho da gente ver. Mas isso não quer dizer que é bonitinho para o paciente, né? Então, o que pode estar associado à presença desse anel de Cabot com alguns tipos de patologias? Aí eu coloquei aqui para vocês um envenenamento por chumbo. Envenenamento por metais pesados leva à formação justamente desses finos cordões no interior das hemácias, que, aliás, acaba nos chamando a atenção. Por exemplo, vocês lembram do caso de envenenamento que aconteceu lá em Barcarena, que detectaram, né, várias populações com envenenamento por metais pesados. Um desses metais pesados foi justamente o chumbo. Então, o envenenamento por metais pesados acaba levando realmente a uma alteração muito absurda no hemograma do paciente. Ele apresenta anemia, ele apresenta alterações de morfologia. E aí o que chama atenção é justamente várias e várias hemácias apresentando esse tipo de estrutura, como o anel de Cabot, que pode ser um indício
desse tipo de envenenamento. E aí a gente precisa só fazer uma pesquisa, no caso, fazer a dosagem exatamente do metal, para a gente poder justamente casar as informações aqui. Tá? Aí, claro, tem outras situações, como as leucemias. Então, as leucemias, elas alteram toda a estrutura da medula óssea vermelha, e essa alteração pode surgir esse anel de carbono. Anemia hemolítica também, porque eu tenho uma velocidade de destruição das hemácias muito grande, e essa destruição, ela é uma velocidade, ela está nesse nível, e o processo de produção está bem aqui. Então, eu tenho um desnível aqui muito grande, né? Tem mais destruição do que produção. E esse desnível aqui leva com que a medula óssea tenta responder de forma adequada a esse desnível, e essa tentativa pode provocar o surgimento desses anéis aí de carbono. Ainda tem a anemia megaloblástica, que aí está relacionada com a deficiência de vitamina B12, é uma deficiência de vitamina B12 crônica. O paciente não está ingerindo, não está fazendo uma ingestão, não diria bem ingestão, né? Mas sim uma absorção da vitamina B12 numa quantidade adequada ou insuficiente, que aí aos poucos nosso organismo vai acabando com a nossa própria reserva. Nós temos reserva, tá? Nós temos reserva de vitamina B12, reserva de ferro. Mas se eu não conseguir repor essa minha reserva, do que adianta, né? Se eu não conseguir repor minha reserva. Então, daqui a um pouco a reserva acaba, é que nem dinheiro. Você colocou na poupança e você vai tirando a poupança, né? Se você não fizer uma reposição, a sua poupança acaba. O mesmo acontece com as nossas reservas de vitamina B12 e ferro. Então, quando acaba a reserva de vitamina B12, ou está quase no fim, aí a gente começa a ver as consequências da deficiência de vitamina B12, que é a anemia megaloblástica. Olha, se eu estiver falando muito rápido, por favor, me avise. Vocês sabem que eu vou falando, né, disparadamente, que nem louca. Por favor, me avise. Tá? Corpúsculo de Royal Jolie. Agora sim, vou precisar ir muito do... eu tentei procurar uma figurinha que pudesse mostrar direito esse corpúsculo de Royal Jolie, tá? O que é esse diacho desse corpúsculo de Royal Jolie? Agora sim, vamos usar uma imaginação, tá, gente? Onde está essa setinha? Não sei se vocês conseguem ver um pontinho. Um pontinho. Bem aqui esse pontinho. Um pontinho lindo esse pontinho. É só um pontinho. Ele está bem aqui, o bichinho. Tá. É o corpúsculo de Royal Jolie. É um pontinho no interior da hemácia. É isso que a gente precisa enxergar. E enxergar isso aqui, tá? Aí só o olho muito bem treinado para bater o olho e dizer, opa, eu tenho corpúsculo de Royal Jolie. É só um pontinho assim. Tão grande, uma coisa tão pequena. Exatamente, um nome enorme para uma coisa assim, né? Um meladinho dentro da hemácia, um pontinho no meio da hemácia. Esse é o nome do bichinho. O que é esse diacho desse corpúsculo de Royal Jolie? Então, eu coloquei aqui que são restos nucleares que aparecem mesmo como um pontinho meio arredondado, indicando, olha aqui, já um resto nuclear dentro da hemácia, que não foi retirado no tempo certo. E claro que isso não aparece assim, não surge do nada, né? Tem uma explicação para ele poder surgir. E as explicações estão justamente nas patologias. Então, eu tenho a anemia falciforme, que é uma doença hereditária comum aqui no nosso estado, tá? E que leva, além do aparecimento daquelas hemácias no formatinho de foice, que a gente chama, dá o nome de drepanócito. Tá? Então, além da morfologia de drepanócito, vários pacientes acabam apresentando desse corpúsculo de Royal Jolie por conta justamente desse tipo de alteração hereditária. Né? As hemácias, como elas passam por esse tipo de alteração de morfologia, então isso acaba levando para que o paciente ele acabe aumentando a produção de hemácias para poder compensar. Essa morfologia da anemia falciforme, já adiantando que eu vou falar de anemias mesmo daqui a algumas... na próxima aula, eu acho, essa alteração de morfologia é porque a hemácia ela não tem controle sobre a sua própria morfologia. Então, ela passa por vasos muito pequenos. O que eu quero dizer? Peraí, volta. Voltando aqui. O que eu quero dizer é o seguinte. As hemácias, elas têm aquele formatinho de disco bicôncavo. Quando elas passam em vasos muito pequenos, elas conseguem mudar a sua morfologia. Elas conseguem passar por esses vasos bem pequenininhos. Aí, quando elas voltam nos vasos grandes, elas voltam, né, à sua morfologia original. No caso de um paciente com anemia falciforme, a hemácia ela faz esse movimento e tudo mais. O problema é que uma vez que ela entra nesses vasos pequenos, ela ficou naquele formato.
E quando ela volta para um vaso mais calibroso, maior, ela não consegue retornar ao seu tamanho, ao seu volume ou ao seu tamanho original. Ela fica daquele jeito. E ela vai morrer desse jeito. É isso que acontece com o paciente com anemia falciforme. E isso leva a vários tipos de consequências, tá? Que eu vou falar também para vocês, né? O paciente tem muita dor, dor nos braços, dor nas pernas, dor nas articulações, porque são locais que são vasos muito pequenininhos e que aí essa tipo de hemácia que está nesse formatinho, que ela não conseguiu voltar ao seu tamanho original, ela acaba entrando nesses vasos e às vezes ela entra de um jeito que impede a circulação sanguínea. Então, por isso que a anemia falciforme não é simplesmente uma alteração de morfologia, ela leva a vários tipos de consequências. Tá, continuando a nossa história, né, que aí às vezes eu paro e falo demais sobre uma coisa, aí eu esqueço que tem um resto. Aí tem a talassemia, vou falar também sobre talassemia, que eu também tenho casos aqui no nosso estado. Não é tanto quanto a anemia falciforme, mas eu tenho alguns casos assim bonitinhos. Tá? Então, eu tenho casos de talassemia, que também é um outro tipo de anemia, anemia hereditária também, que também provoca alterações no interior da hemácia. Mas eu vou falar sobre ela depois. Pós-esplenectomia, o que de acha isso? É o paciente que fez a retirada do baço, tá? Então, tem casos em que necessita fazer a retirada do baço, e a retirada do baço acaba justamente levando a alterações muito bizarras nas hemácias, mas é por conta do baço. Qual é o papel do baço? O papel do baço, ele tem um papel primordial de retirada de hemácias velhas. Esse é o papel do baço, não só de hemácias, mas de plaquetas também. Então, quando eu retiro o baço, então as hemácias, então, quando elas estão chegando lá no tempo, no final do tempo de vida delas, 110, 120 dias, aí o baço detecta, opa, minha filha, você está ficando bem velhinha, né? Vamos retirar você de circulação. Então, o baço faz isso, retira de circulação. Quando a pessoa não tem o baço, a hemácia completou 110, 120 dias e ainda está circulando. 130, 140 dias e ela está circulando linda e maravilhosa. E aí ela só não é retirada da circulação, na verdade ela acaba se rompendo no meio da circulação e aí o nosso organismo, no caso, o fígado, ele tenta meio que compensar um pouquinho o papel do baço, né? Mas não é tão eficiente quanto o baço. Mas aí, quando tem um paciente com retirada do baço, a gente vê vários tipos de alterações maravilhosas, para falar a verdade. E eu tenho a anemia hemolítica, novamente, uma destruição muito grande das hemácias, que acaba levando a uma tentativa de resposta da medula óssea para aumentar a produção dessas hemácias. Qual é o outro tipo? Pontilhado basófilo. Olha só que bonitinho esse pontilhado basófilo, né? São vários pontinhos roxos no interior da hemácia. Não é só um pontinho roxo na hemácia, né? São vários e vários pontinhos. Esses pontilhados basófilos, na verdade, são restos de ribossomos ou restos de organelas que estão presentes no interior da hemácia. Não é a mesma coisa que eu estou falando sobre reticulócitos, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui, tá? Nesse caso aqui, numa coloração normal, que vocês viram na segunda-feira, né? Que nós fizemos rapidamente uma coloração pelo panótico, que a gente vai observar a lâmina de vocês na próxima aula, na próxima segunda. Quando a gente faz esse tipo de coloração normal da hematologia, e a gente se depara com esse tipo de situação, né? Uma hemácia, né? Uma hemácia aqui, outra hemácia lá, né? Não são hemácias meio que isoladas. Na verdade, você observa que tem muitas hemácias apresentando esse mesmo tipo de característica. Quando isso acontece, isso é um achado muito importante. Aí você precisa colocar lá no laudo, tá? Observação, presença de pontilhado basófilo, isso é importantíssimo até mesmo para o médico. Mas o que esse pontilhado basófilo quer dizer exatamente? Quer dizer que está relacionado com algum tipo de patologia. Talassemias e hemoglobinopatias. São doenças, na verdade, talassemia está dentro de hemoglobinopatia. São doenças hereditárias, doenças que vão afetar ou a produção das globinas que vão estar presentes na hemoglobina, ou são alterações de relação à estrutura da hemácia, o citoesqueleto da hemácia que leva a esse tipo de alteração. Por isso que a gente chama de hemoglobinopatias, porque são doenças hereditárias, anemias hereditárias. E olha só quem está presente também, envenenamento por chumbo. Então, além do anel de Cabot, né, eu ainda posso e vou observar esses pontilhados basófilos, indicando que a pessoa está com algum tipo de envenenamento por metal pesado. E aqui chama atenção sempre o chumbo, que ele leva a esse tipo de alteração.
Qual é outro tipo de célula? Deixa eu mudar para cá, você vem para cá? Não, você vem para cá. Pronto, bonitinho. Corpúsculos de Pappenheim. Muito parecido com o outro, né? Tem também esses pontilhados. Então, vocês estão vendo que são pontilhados, mas pontilhados, né? Mas são pontilhados diferentes, tá? Esses pontilhados aqui do corpúsculo de Pappenheim, na verdade, são grânulos de ferro. Eu posso utilizar outro tipo de coloração para poder confirmar mesmo que é o corpúsculo de Pappenheim. Ou seja, confirmar se realmente é ferro ou se não restos ribossomais ou restos de organelas ou até mesmo restos de núcleo. Então, vocês estão vendo que essas alterações são restos de alguma coisa, né? Então, nesse caso aqui, o ferro, o resto de ferro, ele está muito mais comum, ou ele é muito mais fácil de ser encontrado em situações bem específicas, que é o caso da anemia sideroblástica, que é um tipo de anemia em que o paciente ele vai tentar acelerar o processo de produção das hemácias, só que esse processo, a tentativa de aceleração da produção das hemácias não é acompanhado pela oferta de ferro. Então, há uma descompensação na produção da hemoglobina, e essa descompensação da produção da hemoglobina leva ao acúmulo de ferro no interior da hemácia, e ela acaba saindo com esse acúmulo de ferro em seu interior. Então, é como ela se recebesse ferro, mas a produção de hemoglobina, para poder absorver esse ferro, não acompanha nessa mesma velocidade que está sendo produzida essas hemácias. E aí isso leva a essas alterações que acaba provocando o processo de anemia, porque o baço retira essas hemácias. E aí leva essa loucura toda, esse ciclo vicioso em que o organismo tenta compensar a falta de hemácias e ele tenta aumentar mais ainda a produção dessas células. E eu mesmo observo também nas anemias hemolíticas, tá? Então, todas essas alterações, gente, eu estou falando delas porque todas elas estão relacionadas com algum tipo de patologia que acaba nos chamando muito a nossa atenção. E aí, a última aqui é o Rolot, né? Nome francês, lindo, maravilhoso, Rolot de hemácias. Então, vocês podem observar que esse Rolot de hemácias, na verdade, as hemácias elas ficam formando como se fossem caminhos, especificamente. Então, ela forma um empilhamento, um caminho exatamente de hemácias, que isso está indicando que eu tenho algum tipo de patologia que leva a esse tipo de situação. Aí eu coloquei aqui 2 tipos de patologias, mieloma múltiplo e os processos infecciosos e inflamatórios. O que eles têm em comum especificamente? O mieloma múltiplo é um tipo que a gente chama de gamopatia, uma patologia que afeta justamente os linfócitos, especificamente linfócito B, e esse tipo de doença ou gamopatia, né, leva ao aumento da produção de anticorpos, só que não é anticorpos completos, por exemplo, leva ao excesso da produção de fragmentos lambda, por exemplo, né, que vai formar lá um anticorpo. A cadeia leve, tá? Cadeia leve, tá? Então, esse excesso de cadeias leves, né, que são proteínas, leva a uma alteração justamente na composição do sangue. E essa alteração leva com que a hemácia ela comece a ficar meio que grudadinha uma em cima da outra, uma ao lado da outra, formando esse tal de Rolot. O mesmo acontece nos processos infecciosos e inflamatórios, tá? Infecção e inflamação, os dois levam ao aumento da produção de proteínas. O que eu quero dizer? Quando a gente está com um processo infeccioso, com uma inflamação, né, ou um tipo de infecção, nós temos lá o nosso fígado para poder responder de forma adequada a esses processos. O que o fígado faz? Ele faz um aumento da produção ou síntese de proteínas da fase aguda, né, principalmente de processos inflamatórios. E, às vezes, essa resposta do fígado acaba sendo exacerbada. Ou seja, o fígado tenta resolver o problema de inflamação, né, para indicar para o organismo, olha, está tendo inflamação aqui, então vamos aumentar a produção, né, de proteínas. Só que, em vez de ele conseguir produzir uma quantidade de proteínas adequada, ele quer produzir bem aqui, ele acaba aumentando mais e mais e mais a produção dessas proteínas. E o excesso dessas proteínas acaba levando com que essas hemácias fiquem grudadinhas, sabe, uma ao lado da outra, formando esses caminhos lindos e maravilhosos, mas que para o paciente isso não é nada bom. Para a gente que está trabalhando no laboratório, é pior ainda, porque na hora que a gente vai coletar, forma pequenos agregados de hemácias. Aí você não consegue passar no aparelho porque corre risco de entupir o aparelho do hemograma.
Aí você faz a lâmina, aí a lâmina fica desse jeito todinho aqui. E isso acaba prejudicando muito a contagem, a observação de alterações de morfologia e tudo mais. Então, para a gente que trabalha no laboratório, acaba sendo um desafio ter que identificar essa presença desse rolô e você ter que fazer a identificação de todos os tipos de alterações que você precisa fazer por conta da presença desse rolô lindo e maravilhoso que está acontecendo no paciente. Aí, qual é a saída para esse tipo de caso? Bom, a saída seria você fazer a coleta deixando todo o material a temperatura de 37 graus. Tem que estar todo mundo quentinho. A seringa, a agulha, o tubo que vai receber esse sangue. No momento da coleta, já aproveitar e fazer logo o esfregaço sanguíneo para justamente tentar diminuir ao máximo a ação desse rolô. Tá? A ideia é justamente essa. Dá certo? Dá certo. Isso depois da gente identificar no paciente na segunda ou terceira coleta do paciente que a gente precisa fazer e a gente consegue contornar esse pequeno probleminha que acontece nesses casos quando que a gente chama de presença de crioglobulinas que provoca essa alteração desse rolô de hemácias, tá? Então, vocês viram que eu falei muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Só que não é só isso que eu preciso falar com vocês hoje, não, tá? Então, eu falei, tudo isso é somente sobre eritropoese e alterações de morfologia de hemácias. E olha que eu não falei de todas as alterações de morfologia, foram só algumas, assim, que é mais recorrente mesmo na rotina do laboratório. Só que aí eu preciso falar de outro assunto que tem a ver justamente com as hemácias, que eu chamo de fisiologia, tá? Essa parte de fisiologia puxa um pouquinho que eu falei da aula passada sobre aqueles fatores, né, que afetam de forma positiva ou de forma negativa a produção das hemácias. Mas eu tenho outras coisinhas que também são importantes aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar para cá. Então, assim, as hemácias, ela é mais abundante de todas as células sanguíneas, então nós temos uma variação de 4 a 6 milhões por milímetro cúbico, né? Eu falei para vocês que a quantidade dessas hemácias, ela depende muito de sexo, de idade, então eu tenho no recém-nascido que ele vai ter uma quantidade de hemácias muito maior, no adulto vamos ficar mais ou menos nessa faixa aí de 4 a 6 milhões, e em idosos a gente observa uma redução gradativa da quantidade dessas hemácias, tá? Mas preste atenção no seguinte, diminuição da quantidade de hemácias não quer dizer exatamente que a pessoa está com anemia, tá? Anemia não significa isso. Eu estou com 3,9 milhões de hemácias, eu estou abaixo do valor de referência. Será mesmo que você está abaixo do valor de referência? Será mesmo que você está com anemia? Já verificou a quantidade de hemoglobina? Porque hemoglobina, ela está ligada com ferro. Então, se a quantidade de hemácia está um pouquinho baixa, mas a quantidade de hemoglobina está normal, então você não está com anemia, tá? Não está com anemia. Então, é muito importante a gente declarar ou determinar o seguinte: a anemia é quando a gente observa a quantidade de hemoglobina abaixo do normal. Aí sim, eu posso dizer que a pessoa está iniciando um quadro de anemia. Mas hemácias, quantidade de hemácias não quer dizer nada ainda, tá? Qual é a função da hemoglobina especificamente? Transporte de oxigênio. É a função primordial das hemácias por conta da presença da hemoglobina, que está nessa casa aí de 250 a 300 milhões de hemoglobinas em cada hemácia. Uma outra função também, mais específica agora, da hemoglobina, é a presença desse tampão ácido básico, que é o papel da anidrase carbônica. Como é que é? Bom, é o seguinte: além da hemoglobina fazer esse papel do transporte de oxigênio, ela também é muito importante para manter o pH sanguíneo. Então, se eu tenho uma diminuição da quantidade de hemoglobina, eu também vou acompanhar uma alteração do pH do sangue. O pH do sangue é um pH neutro. Então, com isso, eu tendo o pH, ele pode ficar ou um pouquinho mais ácido ou um pouquinho mais básico, que aí vem a questão, né, que a gente observa na bioquímica clínica, quando a gente estuda, né, o equilíbrio do ácido-base, né, que a gente diz assim, o paciente está com acidose, né,
acidose metabólica. O que isso quer dizer? Porque nós temos aí um problema em relação à manutenção do pH do sangue, e quem faz parte desse papel, ou quem auxilia nesse papel da manutenção do pH sanguíneo, é justamente a hemoglobina, tá certo? Continuando aqui, né, a nossa historinha, eu falei para vocês questão, né, desses fatores. Então, eu falei desses fatores da eritropoese, o papel da eritropoetina, o papel da vitamina B12, dos folatos, do ferro, o que cada um desses fatores pode e vão influenciar diretamente na velocidade de produção dessas hemácias, pode ser aumentar a velocidade ou reduzir essa velocidade, né? Deixar a produção dessas hemácias um pouco mais preguiçosa, e a gente vê as consequências disso. Eu vou também observar síntese dessas hemoglobinas, essa síntese dessas hemoglobinas, especificamente globina, que é proteína, ela está relacionada diretamente com aquelas anemias hereditárias que eu falei para vocês, anemia falciforme, talassemias, que a gente chama de hemoglobinopatias, porque elas estão relacionadas justamente com alterações em relação à hemoglobina especificamente. E ainda tem o metabolismo energético do eritrócito. Como assim? Bom, lembrando, né, que a hemácia ela não tem núcleo. Então, como ela consegue se manter viável, como ela consegue produzir energia durante esse tempo? Aí eu vou falar para vocês como é que ela consegue sobreviver por esse tempo e quais são as consequências desse tipo de metabolismo que ela acaba adotando. Tá. Vamos lá, a eritropoetina, coloquei aqui um texto imenso, né? O que eu preciso chamar a atenção de vocês em relação à eritropoetina? Ela é um hormônio, tá? Então, é um hormônio que acaba sendo produzido nos rins, boa parte dele é produzido nos rins, e uma pequena parte é produzida no fígado. Portanto, se eu tenho, no caso, aí uma diminuição da quantidade de hemácias, quando esse sangue passa lá no rim, que faz o processo de filtração do sangue, ele consegue detectar que, opa, tem pouca hemácia aqui. E quando ele consegue detectar essa quantidade baixa de hemácia, isso acaba sendo um fator estimulante para a produção desse hormônio. Então, o rim ele tem um papel importante para a produção deste hormônio, nesses casos que a gente chama de hipóxia tecidual. Tá? Aí eu coloquei essas funções aqui em relação desse hormônio especificamente, a eritropoetina. Então, ajuda a estimular a proliferação dos precursores medulares, principalmente o eritroblasto, o proeritroblasto especificamente, a diferenciação desses precursores. Então, isso estimula a produção de vários fatores de crescimento para poder aumentar a produção dessas hemácias, estimula a síntese da hemoglobina, né, e aumenta o número de reticulócitos. Então, no caso, a eritropoetina ela vai estimular o aumento da produção dessas hemácias. E esse estímulo do aumento da produção de hemácias, a gente vai observar justamente uma medula que a gente chama de medula responsiva. O que isso quer dizer com medula responsiva? Ela está respondendo à ação deste hormônio. E a resposta adequada que ela dá não é só o aumento da produção dessas hemácias, mas a gente acaba observando uma quantidade um pouco mais elevada da presença desses reticulócitos que estão lá no processo final da produção dessas hemácias. Então, a ideia é essa bem aqui, tá? Deixa eu passar a bichinha para cá. Aqui eu tenho, né? Vocês lembram disso aqui de genética? Claro que eu não vou falar sobre genética nesse momento, tá? Mas eu tenho essa ação aqui da genética para poder estimular essa produção. O que eu quero que vocês entendam é essa partezinha bem aqui de cima. Trauma, quem disse que genética, quem disse que hematologia é só estudar sangue? Não é não, gente, a gente puxa um bocado de coisa do passado, tá? Puxa muito, né, professora? Eu estava vendo, de cada semestre, a senhora já falou um pouquinho aí que eu já passei. Exatamente, hematologia eu acho que é a única disciplina que consegue resgatar, que vocês viram de bioquímica básica, bioquímica metabólica, de genética, fisiologia, anatomia, então tudo acaba puxando para cá. Até bioquímica clínica, vocês acham que não tem nada a ver com hematologia, tem tudo a ver, microbiologia também tem tudo a ver, então tudo puxa para dentro de hemato. Hemato bem completa nesse sentido. Tá? Então, aqui, o que eu preciso chamar a atenção para vocês para entenderem qual é o papel fundamental da eritropoetina? Então, aqui eu tenho um processo de hipóxia, tá? Hipóxia tecidual, ou seja, uma diminuição da quantidade de oxigênio. Então, quem detecta essa diminuição da quantidade de oxigênio é justamente o fígado.
Epa, tô ficando doida. É igual, li fígado e é rim. Tá, tudo bem. Deleta que eu falei de fígado, tá? Tem um rim aqui, tá? Desculpa. Tá? Então, o rim aqui, não tem nada a ver morfologia de fígado com o rim, rapaz. Tá, a anatomia aqui. Então, o rim, ele acaba detectando essa presença dessa hipóxia tecidual. O que ele interpreta como hipóxia tecidual? Diminuição da quantidade de hemácias. Então, tem uma quantidade de hemácias muito baixa que não consegue ou não comporta justamente a necessidade do nosso organismo de oxigênio, tá? E aí, qual é a resposta que o rim dá? Ele detecta isso? Aí eu venho aqui para a genética, né? Aí a genética vai, identifica, olha, gente, tem uma quantidade baixa aqui de oxigênio, aí ele vai, ativa lá o gene específico da eritropoetina, né? Aí vai com todo esse processo, não vou entrar na genética, tá? Mas tem um gene que ele acaba sendo ativado por esse processo de hipóxia tecidual, que aumenta, esse gene aqui acaba aumentando a produção de eritropoetina. Aí essa eritropoetina sai de lá do rim e vai especificamente lá na medula óssea, atuar lá nas células iniciais, principalmente o proeritroblasto, o pronormoblasto, ou células um pouco mais indiferenciadas, um pouco mais percussoras, tá? Que vai justamente aumentar a mitose dessas células para poder compensar ou aumentar a produção dessas hemácias. Então, o que antes, deixa eu chutar aqui, por dia o nosso organismo está produzindo em torno de 5.000 hemácias. Com a ação da eritropoetina, eu consigo dobrar ou triplicar esse valor por dia por conta da ação deste hormônio. A ideia do hormônio é justamente essa, aumentar a produção. Então, duplicar ou triplicar o que você produz por dia. E aí, a ação dele começa a ter uma resposta, ou seja, aumenta a produção dessas hemácias, e aí eu tenho justamente o quê? Uma melhora da taxa de oxigenação. O que acontece com isso é que a eritropoetina ela não é formada e ela atua para o resto da vida. Não. Depois de um tempo, passa até a circular o sangue e aí o rim, de novo, ele consegue detectar, opa, não está mais tendo hipóxia tecidual, ou seja, não está mais tendo redução de oxigênio. E aí ele acaba parando a produção desse hormônio, porque o organismo já chegou na quantidade de sangue ou na quantidade de hemácia suficiente para a nossa oxigenação. Então ele para a produção, tá? Então a ideia é essa aqui, certo? Então eu tenho aqui a eritropoetina, que é produzida lá no rim, que ela vai atuar lá nas células iniciais, células troncos hematopoéticas, especificamente no proeritroblasto, que vai aumentar a produção dessas hemácias. E aí a produção dessas hemácias leva a um aumento da oxigenação dos tecidos, tá? E aí o aumento da produção o aumento da oxigenação leva como um fator para poder, vamos cortar aqui o estímulo para a produção desse hormônio. Aí parou o estímulo, parou e pronto, já voltamos ao estado normal. Bom, e aí vem um grande problema. Se é o rim que detecta isso, o que acontece com os pacientes que têm insuficiência renal, então? O rim está funcionando de forma adequada? Não está, né? Então, se ele não está funcionando de forma adequada, como é que ele vai conseguir detectar se o paciente está ou não com hipóxia tecidual? Não vai conseguir identificar. Mas a gente, do laboratório, vamos conseguir identificar que tem alguma coisa de errada com o paciente. E a gente vai ver justamente o quadro de anemia. E aí é importante colocar tudo que você está vendo lá de alterações e tal, não sei o que, alteração de morfologia, tudo aquilo que eu falei, você coloca lá que o médico vai ver esse hemograma, vai identificar que o paciente realmente ele está com problema renal e que está afetando a produção das hemácias, e aí ele vai prescrever uma eritropoetina de laboratório, sintetizada, para poder justamente suprir esse papel que o rim faz, tá? Então, é por isso que a gente precisa estudar sobre a eritropoetina, porque a gente se depara com esses casos de pacientes com quadro de insuficiência renal, tanto faz aguda ou crônica, e aí a gente vê justamente a consequência justamente do fato do rim não poder funcionar, tá? Então aqui, joga um pouquinho para cá. Então aqui eu falei sobre a eritropoetina, aqui está poetina, tá? Tanto faz aqui o nome. Então a eritropoetina, ela vai atuar lá na célula pluripotencial primitiva e também no proeritroblasto para poder aumentar a produção das hemácias, tá? Então vamos agora ver um outro fator aqui. Vitamina B12 e ácido fólico ou folatos. Vale lembrar que a presença ou absorção ou consumo desse tipo de substâncias, né, elas estão presentes somente nos alimentos de origem animal e origem vegetal.
Então, é a nossa própria alimentação balanceada, adequada, que vai justamente promover uma quantidade desses macronutrientes numa quantidade suficiente para o nosso organismo. Eu quero chamar a atenção para vocês no seguinte, que nós temos ter uma quantidade de dose diária desses componentes, então eu coloquei de 1 a 2 microgramas para a vitamina B12 e para o ácido fólico de 200 a 400 microgramas. Ah, professora, quanto é isso? É o quanto que você está comendo. Você está comendo quanto de carne? Você está comendo quanto de vegetal, né? O quanto que você está comendo no almoço, no jantar? Você está tendo uma alimentação balanceada, ou seja, você está conseguindo ter uma quantidade de carboidratos, quantidade de proteínas, de quantidade de vegetais suficiente para poder justamente ter todos esses elementos? Se não, então significa que você pode estar numa situação em que não está numa quantidade diária suficiente para o seu organismo. Mas não é momento de entrar em desespero, não, tá? Nós temos uma boa reserva. Então, aqui, no reserva aqui da vitamina B12, por exemplo, nós temos uma reserva de mais ou menos 300 microgramas. Ah, o que isso significa? Que essa quantidade aqui, ela vai durar de 6 a 8 meses para você poder consumir toda essa reserva. E do ácido fólico? Observe que é uma quantidade bem menor, de 10 a 20 microgramas, mas o tempo acaba sendo o mesmo, de 6 a 8 meses para você acabar com sua reserva, né? Só se você cortar totalmente o consumo de alimentos de origem animal e vegetal, aí realmente você está a fim de detonar sua reserva. Só isso, tá? Mas nós temos uma reserva que dura por um bom tempo. E qual é o papel ou a grande sacada? Porque a gente precisa desses elementos, ou qual é a relação desses elementos com a produção de hemácias? Muito simples ou muito importante, que a gente pode dizer. Ele tem um papel aqui crucial na via metabólica da síntese da timina, ou seja, produção ou síntese de ácido nucleico. Em que momento a gente vai precisar desse ácido nucleico especificamente? Ué, o que isso tem a ver com a hemácia, meu Deus do céu? Tem a ver com a hemácia porque nós temos a produção de hemoglobina, né? Vocês lembram que produção de hemoglobina, ela tem uma parte dessa produção que ela é gerenciada, podemos dizer assim, por genes, proteínas. E quem controla a síntese de proteínas são justamente os genes. Então, para poder ter RNA transportador, RNA mensageiro, RNA ribossômico, eu preciso de vitamina B12 e ácido fólico para poder regular a produção dessa galerinha aqui, para a produção de hemoglobina. Tá? Então, por isso que é importante a gente ter esses elementos aqui para controlar ou regular a produção desse tipo de ácido nucleico, desse material que vamos precisar. E aí vem o seguinte, a absorção dessa galerinha aqui. Aqui eu coloquei 2 pontos, ou são 2 vias de absorção, tanto da vitamina B12 e do ácido fólico. Tá? A vitamina B12, especificamente aqui, ela é absorvida aqui no estômago, tá? Eu tenho aqui esse fator intrínseco. Então, o fator intrínseco, ele está presente lá na mucosa do estômago, em que o momento que a gente está se alimentando, se tem ali vitamina B12, esse fator intrínseco, segura a vitamina B12, ou cobalamina, como alguns gostam de chamar. Então, ele segura essa vitamina B12, ele acaba internalizando, ou seja, ele retira de lá, né, essa vitamina B12, e aí ele leva lá para a via, lá na medula óssea, importantíssimo para a regulação da produção desse material genético, no caso dos RNAs, e na síntese de DNA. E o ácido fólico também você vai ingerir da mesma forma, né? Aqui a figurinha de um fígado, aqui a figurinha de uma alface, linda e maravilhosa. Então, esse ácido fólico, através de vegetal, você ingere esse vegetal. Então, lembrando que vegetal não vai ser totalmente consumido, mas o importante são os nutrientes. E aí, o ponto de absorção do ácido fólico é um pouquinho mais abaixo, aqui no jejum e no ilho, tá? Então, logo abaixo aqui. Então, lembre-se, vitamina B12, o local de absorção é o estômago. Do ácido fólico, é o jejum no ilho. O que isso tem a ver, então, com esse processo de regulação? Você tem um paciente que faz abuso de álcool. Que mais? Paciente que fez cirurgia bariátrica. Um paciente que está com algum tipo de problema gastrointestinal, principalmente gastrite. O que isso tem a ver com a absorção dessa galera? Bom, se você tem uma alteração da mucosa do estômago ou alteração da mucosa do jejum no ilho, então você está prejudicando a absorção desse material, desses nutrientes.
Se está tendo uma alteração na absorção desses nutrientes, então você tem um problema direto na produção desses no material genético, no caso de DNA e RNA. O que isso leva a longo prazo para esse paciente? O que era para ele regular o tamanho da hemácia, que era desse tamanho, à medida que ela vai se diferenciando, ela vai diminuir de tamanho, ele não consegue fazer esse processo aqui. Então a hemácia ela consegue diminuir só um pouquinho, mas ela consegue manter esse tamanho grande. É o que a gente observa nesses pacientes, hemácias de tamanho grande. Então, quando eu vejo um hemograma, por exemplo, que o VCM está ligado a isso, quando a gente vê hemograma, eu vou explicar, tem muita coisa para explicar sobre hemograma, tá? Então, a gente vai deixar a explicação do hemograma para a aula prática. Então, paciente, por exemplo, já aconteceu isso de alunos que estavam assim, iniciando o processo de gastrite e eu fiz hemograma e eu disse, olha, você está iniciando um processo de gastrite, né? E uma semana depois, na próxima aula, o aluno acabou confirmando. Através do hemograma? Sim, porque eu tenho lá um dado, que é o VCM, que ele está ligado diretamente ao tamanho. Então, se a pessoa está tendo uma alteração em relação a esse sistema aqui, ao estômago ou jejum no ilho, então a gente acaba observando a consequência direta, que é o aumento do tamanho da hemácia, indicando justamente que o paciente está com um problema em relação à absorção desses materiais, tá? Estou falando rápido? Eu acho que não, né? Não sei, de repente, vocês gritam aí, tá? Então, eu mostrei aqui a eritropoetina, que ela atua nesses dois tipos aqui de células, e aí eu tenho a vitamina B12 e folatos, que atuam bem aqui, justamente no aumento da síntese desse material genético, de RNA e na síntese de DNA, justamente preparando a célula para a produção de hemoglobina. Então, ela aumenta demais a síntese desse material, já se preparando para a produção da hemoglobina. Então, ela tem atuação nesses dois tipos de células especificamente, pró-eritroblasto e eritroblasto basófilo. Qual é o outro elemento que a gente precisa ver agora? Que é o ferro, tá? O ferro aqui, gente. Bom, o ferro, mesma coisa. A gente tem o ferro direto da dieta, ou seja, o que a gente consome de alimentos de origem animal e origem vegetal. Então, ali é uma boa fonte de ferro. E também eu tenho uma outra fonte de ferro quando a gente faz a reciclagem de hemácias senescentes, hemácias velhas. Então, lá o baço que faz a retirada de hemácias velhas, pois é. Então, a gente não perde esse material. Na verdade, a gente consegue reaproveitar esse material. E aí, o que eu preciso chamar a atenção para vocês em relação ao ferro? Observe que a quantidade de absorção que a gente precisa por dia é isso aqui, 1 a 2 miligramas por dia. É bem mais do que a vitamina B12 e o ácido fólico. E a reserva, a gente tem isso aqui, de 4 a 5 gramas. Qual é a diferença da vitamina B12 para o ferro em relação a isso aqui? Enquanto a vitamina B12 e o ácido fólico demoram de 6 a 8 meses para poder consumir minha reserva, aqui é batata. Em 3 meses, se eu não fizer nenhum tipo de reposição diária desse ferro, em 3 meses eu estou detonando a minha reserva de ferro. Qual é a consequência direta se eu não tiver ferro numa quantidade adequada? Isso vai diminuir e muito a produção de hemoglobina. E aí leva uma série de consequências, né? Paciente que tem uma quantidade de hemoglobina muito baixa. Tá? E aí eu tenho, além do ferro que a gente utiliza aí para a produção de hemoglobina, tá? Então eu tenho outros componentes ou outros locais em que a gente vai observar esse ferro. Então o ferro não está ligado exclusivamente às hemácias ou à produção de hemoglobina. Então eu tenho ferro, que a gente chama de ferro de depósito, que é a ferritina e a hemosiderina, que é a nossa reserva. Eu tenho ferro que está presente lá no músculo, como mioglobina, e eu tenho ferro presente em vários tipos de enzimas, que são as catalases e peroxidases. Ou seja, eu vou precisar de ferro para várias coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente precisa de uma quantidade diária de absorção de ferro para poder justamente manter esse ferro dentro desses compartimentos importantes. Senão, eu vou começar a ter problemas nesses compartimentos, principalmente no ferro que está presente na hemoglobina e o ferro que está lá no depósito. Aí aqui, ferro de depósito, gente, a gente consegue verificar isso na bioquímica, tá? Então, bioquímica clínica é o momento que a gente tem para poder verificar como é que está a quantidade do nosso ferro lá no nosso depósito. Está bem, se não está bem, se a gente precisa fazer alguma coisa ou não, tá? Bom, do ferro, o que eu preciso chamar a atenção de vocês é o seguinte. O ferro, o local de absorção do ferro é aqui nas microvilosidades lá do intestino, tá?
Então, aqui eu tenho um canal específico de absorção ou de internalização das moléculas de ferro. Só que aqui eu quero que vocês observem que este ferro ele não vai ser internalizado ou não vai ser qualquer tipo de ferro. Eu tenho dois estados do ferro. Eu tenho o estado férrico e o estado ferroso, tá? Então, aqui é importante ressaltar que o açaí da nossa alimentação básica do paraense, né, ele está no estado que, infelizmente, a gente não consegue absorver todo o ferro que está presente nele. A não ser que você faça o seguinte, você coloque limãozinho no ferro, eu quero dizer, no açaí, né? No caso, na hora que está comendo aquela feijoada linda, maravilhosa, mas é só o feijão, tá? Sem aqueles complementos, tá? É só o feijão, então é importante, ao terminar de comer aquele feijãozinho lindo, maravilhoso, você tome um suquinho de limão ou de algum tipo de fruta ácida. Por quê? Porque a acidez leva justamente à transformação do estado do ferro, que é este aqui, férrico, para o ferroso. Quando você precisa tomar ferro, qual é o tipo de ferro que você já está tomando? Vocês lembram? De fato, ferroso, porque é o estado desse ferro que é melhor absorvido pelo nosso organismo. Ah, mas professora, quer dizer que esse é o melhor estado, o outro, pode passar direto? Não, nosso organismo tem a capacidade de absorver esse outro estado, só que o problema é que ele vai gastar energia porque ele precisa transformar o estado, tá? Então, para diminuir esse gasto desnecessário de energia, né, então vamos ajudar o nosso organismo justamente a aumentar a absorção desse estado ferroso e não do estado férrico, que é esse estado que está presente no açaí, que é o estado férrico, esse aqui, F+, F3+. O que a gente precisa é esse outro, é o ferro 2+. Então, é isso que acontece, certo? Então, nós temos a absorção desse estado do ferro, que é o estado ferroso, que ele é internalizado e depois ele é transportado. Ele precisa ser absorvido dessa forma, porque é mais fácil, não se gasta energia, mas para ele ser transportado, ele precisa ser transformado de novo em estado férrico, porque eu tenho essas diferenças aí, para justamente não ocorrer o que a gente chama de oxidação no ferro, né? Então, para que não ocorra justamente a perda do ferro, então eu preciso transformar para o estado férrico. E esse estado férrico ele é transportado por essa proteína aqui, que vocês estão vendo como transferrina. É essa transferrina que faz o transporte do ferro. E aí esse ferro vai ser transportado ou até a medula óssea, que é o local que vai ser necessário para a produção das hemácias, ou se você está uma quantidade boa, que não está precisando de ferro para a produção de hemácias, então esse ferro ele é transportado para os locais de depósito, que vai lá estar presente como ferritina ou hemosiderina. Em relação a isso, nós temos um processo de regulação, tá? Esse processo de regulação, eu tenho a ação dessa bichinha aqui, a epsidina. A epsidina é uma espécie de hormônio. Qual é o papel da epsidina especificamente? Quando nós temos uma quantidade de ferro já suficiente, meus depósitos de ferro estão tudo em dia. Eu estou absorvendo uma quantidade diária de ferro suficiente para o meu organismo. Só que mesmo assim está entrando ainda ferro. Então, para a gente não ter problemas de ter excesso de ferro, porque o nosso corpo não consegue eliminar ferro em excesso, temos esse probleminha. Então, para poder regular esse processo, né, com excesso de ferro, então o macrófago ele acaba produzindo, ou o nosso próprio organismo também acaba sintetizando esse hormônio que é epsidina, e a epsidina ela se liga aqui justamente a esses locais lá do enterócito, impedindo que o ferro ele seja internalizado ou que ele seja melhor absorvido. Mas eu tenho outros casos que eu posso precisar ainda mais da quantidade de ferro, que é justamente nos casos de anemia e hipóxia, que a epsidina é cortada e tirada, e aí a gente aumenta a absorção desse ferro. Então, eu tenho um mecanismo de regulação que pode aumentar, né, a absorção desse ferro ou impedir que esse ferro seja absorvido e isso traga consequências muito negativas para o nosso organismo. Então, o que faz esse mecanismo de regulação sobre absorção ou não desse ferro é a epsidina, tá? Então, aqui o ferro. Onde é que está o ferro, gente? Bom, o ferro, ele está... Desgruda, filha. O ferro, ele está presente aqui, inicia o seu papel aqui no eritroblasto basófilo, porém, entretanto, todavia, eu vou
eu vou observar uma maior absorção ou uma maior utilização do ferro quando ele já está nesses outros estados aqui, eritroblasto policromático, ortocromático e até mesmo reticulócito, tá? Então, lembrando que toda essa galerinha aqui, ela está presente onde? Lá na medula óssea, tá? Então, aqui eu tenho uma alta absorção, uma alta utilização do ferro para poder produzir a nossa hemoglobina. Então, uma vez que eu tenho problemas na absorção desse ferro, então vou ter problemas também na produção de hemoglobina. Isso leva justamente ao quadro de anemia. Então, toda vez que vocês observarem um hemograma, observe sempre a quantidade de hemoglobina, porque a hemoglobina é um reflexo direto de como é que está a quantidade de ferro na pessoa. Se a hemoglobina ela está um pouco abaixo do normal, então significa que o ferro também está abaixo da quantidade ideal para a produção das hemácias. E isso leva a um quadro de anemia. E aí eu falei para vocês, né, que dependendo da quantidade desse ferro, ou quantidade de hemoglobina que está presente, se ela vai diminuindo gradativamente, isso pode levar justamente... Ah, sim, eu vi. Eu vou já te responder. Eu vi sim. Então, o ferro ele acaba sendo importante porque nos casos de anemia, então, se a pessoa não tem uma quantidade de absorção de ferro suficiente, então isso reflete diretamente na produção de hemoglobina. E a produção dessa hemoglobina, que ela vai diminuindo gradativamente, a gente vai vendo o quadro de anemia, e esse quadro de anemia pode levar a outras consequências, que é a adaptação do nosso organismo, por conta da diminuição da oxigenação dos tecidos. Então, por isso que a gente acaba sempre, ou melhor, eu acabo sempre falando que a melhor forma de você poder dizer ou observar se a pessoa está ou não com anemia, não é olhar a quantidade de hemácias, e sim olhar a quantidade de hemoglobina, porque a hemoglobina ela faz o papel da oxigenação dos tecidos. Tá? E aí vem a grande pergunta da Leila, que me fez numa aula passada, que eu não lembro qual foi, já faz um tempinho aí, eu pesquisei, tá? Sobre a questão do sulfato ferroso e os pacientes com fenilcetonúria. O que eu pesquisei é que, não diria infelizmente, mas é que, como é um erro metabólico sobre a produção, sobre a presença dessas enzimas que são importantes para a quebra de compostos que têm de origem animal, então não tem uma relação direta, sabia? Sobre a presença, o consumo de sulfato ferroso e a presença de fenilcetonúria. Pelo contrário, os pacientes com fenilcetonúria, eles precisam justamente de um suporte a mais de sulfato ferroso e até mesmo de vitamina B12 e folatos, por conta da restrição alimentar. Então, a restrição alimentar nesses pacientes leva justamente à necessidade de ter um complemento dos nutrientes mais básicos. Então, por isso que o paciente ele precisa ter uma complementação, uma suplementação desses elementos através dos medicamentos. O que talvez, eu estava até pesquisando, aí eu digo, você não tem nada a ver uma coisa com a outra, aliás, isso até auxilia o paciente. Então, por que, então, poderia estar acontecendo isso? Tem que checar toda a alimentação da criança, tudo. Checar toda a alimentação, rever a alimentação para saber se um desses componentes pode estar levando justamente ao aumento justamente desses produtos metabólicos, tá? Então, eu aconselho, neste caso, a rever com a nutricionista, ver todos os alimentos, listar tudo que a criança está comendo, tudo mesmo, desde o café da manhã, o lanchinho, o almoço, toda a alimentação, rever todinha para saber se, de repente, algum componente pode estar presente, levando justamente ao aumento desses produtos metabólicos na fenilcetonúria, tá? Essa é a minha dica que eu dou, tá? Mas realmente não tem uma relação entre o sulfato ferroso e o aumento desses produtos da fenilcetonúria. Pelo contrário, os pacientes precisam por conta dessa restrição alimentar. Certo, Leida? Tá, professora, obrigada. Aí, então, é por isso que sempre está dando alterado. Deve ter algum tipo de alimento que ela deve estar ingerindo aí, né?
É bem provável. Tudo bem. Tá. É bem provável que seja com neta ralada. Então, assim, é bem provável que seja isso, tá? Então, é bom dar uma observada na questão da alimentação, de como é que está a alimentação, quais são os tipos de produtos, que talvez um desses produtos pode estar levando a esse quadro que está sendo observado na criança. Fechou? Fechou, muito obrigada. De nada. Tá? Então, aqui. Então, eu falei para vocês da eritropoetina, vitamina B12 e folatos, falei do ferro, ainda tem mais para falar. E tudo isso a gente está falando só de quê? Hemácia, tá? Imagine, meu Deus do céu, alguém já deve estar pensando, pelo amor de Deus, professora, é só hemácia, né? Ainda falta o quê? Falta leucócito, né? Falta plaquetas, eu só estou falando de hemácias até agora, é só hemácia. E tem tudo isso para a gente poder analisar. Então, eu falei sobre todos esses fatores, né, o quanto eles são importantes da gente identificar e o que eles podem influenciar na interpretação do hemograma. Só que somente eles não é o suficiente. Às vezes a gente precisa de mais coisas, de mais informação. O que será essa mais coisa e mais informação? A própria hemoglobina. Tá? O que a gente precisa lembrar de hemoglobina? Qual é a composição da hemoglobina? Ela contém ferro, ela contém um grupamento M, tá? É um grupamento aí importante para poder segurar o ferro e também evitar que o ferro ele saia do seu estado ferroso e entre no estado férrico. Essa mudança de estado é importantíssima porque o estado ferroso ele consegue segurar o oxigênio, o estado férrico não. Então, por isso que o grupamento M existe aí para poder manter o ferro sempre na linha, para ele não sair desse estado. E aí eu tenho 4 cadeias globínicas, que são cadeias, na verdade, são proteínas. O que eu quero dizer é essa composição aqui, tá? Então, eu tenho essas cadeias globínicas, que são proteínas, e que eu tenho esse grupamento M, que ele vai servir de arcabouço para que o ferro esteja lá presente. E o ferro, ele tem que estar no estado ferroso, esse aqui, ferro 2+. Ele pode mudar para o estado ferro 3+? Pode. Tá? Mas o que isso vai trazer como consequência? Diminui e muito a oxigenação dos tecidos. Tá? Então, essa é a composição da hemoglobina. E essa composição da hemoglobina ela é importante porque é essa composição básica dela que faz o processo de oxigenação dos tecidos. Porém, entretanto, todavia, alguns pacientes podem ter alteração justamente dessa bichinha aqui, da hemoglobina. E quando eu tenho alteração da hemoglobina, aí eu entro nos casos de anemias hereditárias. Aí complica um pouquinho mais a nossa história. Só um pouquinho mais. Eu coloquei aqui função transporte de oxigênio para ver se fixa na cabecinha de vocês, tá? Então, ela combina de forma frouxa e reversível com o oxigênio, transformando na forma molecular. O que isso quer dizer? Deixa eu voltar aqui. Esse estado aqui, o estado ferroso. Então, toda vez que a gente tem uma hemoglobina, que ela está nesse estado ferro, no estado ferroso, então significa que ela está muito sendo... deixa eu ver, ela está sendo... ela está num estado adequado para o transporte de oxigênio. Se ela mudar esse estado dela, do ferroso para o férrico, então significa como se ela agarrasse o oxigênio, tipo, o oxigênio é meu e não largo mais, né? E aí ela morre transportando esse oxigênio para cima e para baixo, só que ela não consegue fazer a troca, tipo, ela libera o oxigênio e segura o gás carbônico. É isso que a gente não observa. Por isso que é importante a gente observar qual é o estado desse ferro. É o estado ferroso ou o estado férrico? Se for o estado ferroso, então tipo, ele libera o oxigênio numa boa e pega o gás carbônico. Se for o estado férrico, tipo assim, ele segura e tipo assim, não, eu não vou largar o ferro de jeito algum. E ele só se libera se for na base da força. Aí ele libera um pouquinho o oxigênio e recebe um pouquinho o gás carbônico. Então, essas diferenças que a gente observa. E quem mantém esse ferro nesse estado ferroso é justamente o grupamento M, que é importantíssimo para manter esse estado do ferro. Senão, a gente entra num probleminha sério em relação à oxigenação dos nossos tecidos. Volta, bichinha. Tá? Então, aqui eu coloquei a quantidade, mais ou menos, que precisa ter
de hemoglobina. Então, no homem varia na casa aqui dos 16 gramas, nas mulheres em torno de 14 gramas. Lembrando que a gente tem essas diferenças da hemoglobina por conta da massa muscular. Então, o homem, como tem uma massa muscular maior, então ele precisa de uma oxigenação um pouco maior. Então, por isso que ele tem a quantidade de hemoglobina um pouco mais alta do que a mulher. Tá? Aqui eu coloquei mais ou menos só informações assim, muito bacaninhas, né? De repente, tipo uma grama de hemoglobina pura, ela consegue transportar em torno de 1,39 ml de oxigênio. Então, por isso que a gente tem milhões e milhões de hemoglobinas no interior de cada hemácia, para justamente aumentar esse transporte desse oxigênio. E a gente tem uma concentração máxima no interior, então pesando a hemoglobina em si, em torno de 30 gramas por decilitro, que é justamente o limite de processo de formação da hemoglobina. Então, o nosso organismo ele tem uma capacidade X de produção dessa hemoglobina. Ele não consegue ultrapassar essa capacidade, ele consegue atingir essa capacidade máxima, ultrapassar nunca, porque se ele ultrapassar, significa que a gente não vai conseguir também fazer uma oxigenação adequada. Então, por isso que a gente tem que ter todo o controle de toda essa galera aqui, para que possamos fazer justamente esse papel aqui, oxigenação adequada de todos os nossos tecidos, inclusive o cérebro. Tá? Então, essa é a nossa composição básica da hemoglobina, linda e maravilhosa. Aqui, só para vocês observarem, né, essas mudanças. Vem para cá, bichinho. Tá? Então, aqui, observe que eu tenho, olha só, o oxigênio nessa figurinha se ligando aqui à hemoglobina para poder fazer o transporte. Né? Essas moléculas de oxigênio se ligam ao grupamento M, que está presente aqui. Nessa outra figurinha, para vocês só observarem como é a estrutura tridimensional da hemoglobina. Lembrando que aqui dentro tem o grupamento IME e o ferro presente. E nessa outra, só para mostrar justamente a questão das trocas gasosas. Então, o sangue que está vindo lá, o sangue venoso, é um sangue que ele está mais rico em gás carbônico. E aí, quando passa lá nos pulmões, nós temos essas trocas gasosas. E aí a massa ela fica muito mais rica em quantidade de oxigênio para poder fazer justamente esse transporte, ou essa oxigenação de todos os nossos tecidos. Então, por isso que é importante a gente entender, pelo menos, como é a composição da hemoglobina e o que essa composição pode alterar ou afetar no paciente quando a gente trabalha com anemias hereditárias, que é o caso da anemia falciforme, por exemplo. Um outro ponto, claro que eu não vou falar de todos os detalhes. Ai, meu Deus, possíveis e imagináveis, volta. Ai, Jesus, pronto, aqui. Tá? Não vou falar de todos os pontos importantes sobre a síntese de globinas. O que eu preciso só chamar a atenção de vocês, porque é muita coisa, né, gente? Não dá para eu falar de todos os detalhes. O que eu preciso falar ou chamar a atenção em relação à síntese dessas globinas é o seguinte: na síntese de globinas, para que essa síntese dessas globinas seja uma síntese adequada para o nosso organismo, eu vou precisar de todos aqueles fatores que eu falei para vocês. Então, eu vou precisar de uma quantidade de ferro, uma quantidade suficiente, eu vou precisar da atuação lá do núcleo, com todas as informações desses genes que vão estar presentes nessas globinas, né, para a síntese dessas proteínas, vou precisar da ação das organelas, ribossomos, complexo de Golgi, para poder formar essa hemoglobina de forma adequada e necessária para o nosso organismo. Então, essa síntese de globinas é uma síntese que ela está muito bem interligada ou entrelaçada com todos aqueles fatores que eu já falei anteriormente, que isso leva a uma produção adequada dessas globinas. Quando a gente trabalha com pacientes que têm problemas hereditários na síntese dessas globinas, aí sim eu vou ver uma alteração em todo esse complexo aqui, que é um complexo mesmo. Então, eu vejo uma alteração, e essa alteração leva o paciente a um quadro de anemia, que, na verdade, são consequências em relação a uma deficiência na produção dessas globinas. Quando eu falar sobre essas doenças, eu acho que vocês vão entender, talvez, um pouco melhor sobre a atuação ou ação dessa galerinha aqui, tá? Aí eu venho do grupamento M, aquele grupamento lá que vai estar ligado ao ferro, especificamente. Então, aqui do grupamento M, é essa estrutura aqui, esse grupamento, e o ferro ele fica bem aqui no meio.
O grupamento M, como eu falei para vocês, ele é importantíssimo porque ele mantém o estado do ferro que a gente precisa, que é o estado ferroso, que é importante para a oxigenação ou transporte do oxigênio. Quando a hemácia está começando a ficar mais velhinha, está começando a chegar lá nos seus 110, 120 dias, por exemplo, então o grupamento M ele começa a sofrer alterações. E essas alterações é justamente a conversão do estado ferroso para o estado férrico. Então, eu coloquei aqui que no estado ferroso, a hemoglobina ela se liga ao oxigênio de modo reversível. Tipo, ela troca tranquilamente o oxigênio pelo gás carbônico. Quando eu tenho uma mudança desse estado para o estado férrico, que é esse ferro 3+, aí ela não se liga ao oxigênio, e quando ela se liga de forma assim, muito apegada, ela se liga e não quer mais soltar esse oxigênio. Então, quando isso acontece, porque a hemácia ela já está no finalzinho do tempo de vida dela, aí vem um BACE para poder, vamos fazer a retirada de você, porque tipo, não tem mais importância, ou você não está fazendo o seu papel crucial, que é transportar os gases os gases, né, os gases para a adequada oxigenação. É isso que está acontecendo com a hemácia. Tá? Aí eu tenho aqui a síntese desse grupamento M, que acontece nas mitocôndrias, e aí eu tenho todo esse complexo aqui, vários tipos de enzimas. Eu preciso falar sobre essas enzimas? Não, eu só preciso que vocês saibam do seguinte, que existe o grupamento M, e que esse grupamento M ele é sintetizado lá nas mitocôndrias, justamente dos eritroblastos, e vai sendo sintetizado até o finalzinho da produção ou da diferenciação dessas hemácias, que são os reticulócitos. Mas, o que vocês precisam gravar sobre o grupamento M? O papel dele, manter o estado ferroso. É isso que é o papel primordial do grupamento M, manter o estado ferroso. Só isso. Metabolismo energético. Rapaz, metabolismo energético. O que eu preciso falar para vocês sobre esse metabolismo energético? Bom, vocês lembram que hemácia é a única célula que não tem núcleo. E aí, como é que ela mantém a produção da sua energia? Ela vai fazer outras vias. No caso aqui, ela vai utilizar muito a glicose anaeróbica para poder manter a produção de energia. Beleza, até aí está lindo e maravilhoso. Mas eu tenho consequência em manter esse tipo de metabolismo energético. Tá? O que seria essa consequência desse metabolismo energético? É que daqui a algum tempo a hemácia ela não vai conseguir produzir energia numa quantidade adequada. Ou essa produção de energia, especificamente, leva ao aumento de radicais livres. E esse aumento de radicais livres acaba justamente afetando a hemoglobina. Então, o M, que fazia aquela proteção ao ferro, ele já não consegue fazer uma proteção tão adequada por conta do aumento da quantidade desses radicais livres. É por consequência desse tipo de metabolismo, dessa glicose anaeróbica ou até mesmo da via dessa pentose ou via das pentoses. Tá? Então, o aumento desses radicais livres, por conta desse tipo de metabolismo energético, leva aos poucos à destruição da hemácia. Por isso que ela consegue sobreviver no máximo 3 meses. Depois disso, bem-se tchau, porque a quantidade de radicais livres está tão elevada que leva a vários tipos de alterações. Então, eu tenho alteração no estado do ferro, eu tenho alteração até mesmo na morfologia da hemácia, porque ela altera a estrutura em si da hemácia por conta do excesso desses radicais livres. E quando ela chega nesse ponto, não adianta, gente, eu preciso fazer a retirada da hemácia, porque ela já não está me funcionando, ela já não está me servindo. Então, o baço vai lá, verifica e retira a hemácia de circulação, porque não adianta mais. A hemácia ela está muito deformada, ela não consegue fazer a oxigenação, ela mais segura o oxigênio do que qualquer outra coisa, então é melhor retirar, porque ela está trazendo mais prejuízos para o nosso organismo do que benefícios. Então, eu tenho esse metabolismo energético. Aí eu coloquei todas essas informações porque só para dizer para vocês, olha, a produção de radical livre acaba prejudicando todas as células. E vocês já viram isso em biologia celular, que eu sei, tá? E eu tenho uma outra coisinha, vocês viram que a fisiologia das hemácias pensa que é só uma coisinha, né? Não, são várias coisas ao mesmo tempo, que tudo isso influencia. Eu tenho aqui a membrana da hemácia. Até hoje, a gente não sabe exatamente como é a composição da membrana de uma hemácia. A gente sabe que ela tem aquele formato que vocês já viram em biologia celular,
né, aquela camada lipídica, né, aquelas proteínas inseridas nessa camada bilipídica e tudo mais. Ela tem essa morfologia, ela tem essa estrutura que a gente observa em todas as células, mas a gente não sabe exatamente qual é a composição, ou seja, quais são os tipos de proteínas que tem ali, quais são os tipos de citoesqueleto, o que acontece com o citoesqueleto com o tempo. Então, a gente meio que deduz o que pode acontecer com a hemácia frente a todos esses estudos, a todas essas análises sobre ela. Então, a gente sabe que a espectrina e a actina, e vocês já viram sobre essas bichinhas aqui, elas são importantes para manter a estrutura, a morfologia da hemácia, que é o citoesqueleto, que todas as células apresentam citoesqueleto. Então, quando eu tenho um aumento da quantidade de radicais livres, ou seja, quando a hemácia está chegando lá no finalzinho da vida dela, então esses radicais livres, eles quebram justamente esse citoesqueleto. Então, essa composição da espectrina, da actina, da tropomodulina, então tudo isso acaba sendo alvo de ação do radical livre. Então, a hemácia que antes tinha aquele formato bicôncavo, ela começa a ter uma certa alteração de sua morfologia por conta da ação desses radicais livres. Tá? E aí eu tenho a composição dessas outras proteínas que a gente acaba entendendo que essas outras proteínas elas são importantes para a internalização justamente de glicose, na parte de funciona algumas dessas proteínas como bomba de sódio e potássio, bombas para a internalização de outros tipos de cátions, outros tipos de ânions, para poder manter a hemácia funcionando de forma adequada até ela chegar justamente a esse desequilíbrio por conta do excesso de radicais livres. Então, por isso que a gente precisa, pelo menos, ter uma ideia de como é a membrana de uma hemácia. Tá? E também a gente acaba estudando essa complexidade da membrana das hemácias, isso vocês vão ver um pouquinho mais em banco de sangue, porque essa parte extracelular, ela acaba sendo crucial para a gente poder estudar por que, tipo, algumas pessoas apresentam uma incompatibilidade sanguínea, tipo o sistema BO, o sistema RH, né? E o que eles influenciam diretamente sobre isso? É porque a gente está estudando a membrana da hemácia e a gente acha que a estrutura da membrana dessa hemácia, tipo presença de proteínas ou de glicoproteínas, é o que faz com que a gente consiga identificar ou tipar o sangue daquela pessoa, dizer se é A positivo, O positivo, né, AB negativo. Então, tem a ver justamente com essa estrutura dessa membrana. E aí, gente, a gente chega nesse finalzinho aqui sobre o ciclo da hemácia. O que isso quer dizer para a gente especificamente? Nossa, estou bem no final mesmo. Aí eu tenho que fazer para recapitular tudo aquilo que eu já falei. O que é que eu falei? Alguns devem estar pensando, meu Deus, o que é que a professora já falou até o momento? Já falou tanta coisa que eu já me perdi, né? Realmente é muita coisa, tá? Então aqui, o que é que eu preciso que vocês lembrem? Eritropoetina, que ela é sintetizada no rim por conta justamente da hipóxia tecidual. A eritropoetina ela vai atuar aqui na medula óssea vermelha. E o que faz essa medula óssea vermelha com a eritropoetina? Aumenta a produção dessas hemácias. Aumentando a produção dessas hemácias, então a gente vê uma maior quantidade de reticulócitos. O que são reticulócitos? São hemácias que acabaram de sair da medula óssea e elas apresentam ainda restos, né, de organelas. E aí ela precisa de um tempo de 24 horas para poder expulsar o restinho dessas organelas para ela poder virar hemácia. E aí essa hemácia ela vai ficar viável, fazer o papel dela, por um período de 110, 120 dias. Quando ela está finalizando lá o seu tempo de vida, é porque ela já tem vários tipos de alterações. Ou seja, tem a ação do próprio metabolismo energético, o aumento da quantidade de radicais livres que leva a uma mudança na estrutura da hemácia. E o baço, qual é o papel do baço? Fazer um rastreamento dessas hemácias. Então, ele faz um check-up, ele analisa como é que está a morfologia da hemácia. Então, ele vai analisar, a morfologia da hemácia está bonitinha? Então volta para a circulação. Pega a próxima hemácia. Aí ele já viu que a hemácia tem uma certa deformidade, aí ele olha, analisa, ele diz assim, olha, você está com uma certa deformidade, né? Então eu acho que você já não está prestando muito bem para a oxigenação dos tecidos. Aí ele retira essa hemácia porque ele já está meio que no final da vida dela, que a gente chama de hemácia senescente ou hemácia velha mesmo.
E aí o baço, ele acaba quebrando não a hemácia por completo. Ele pega a hemoglobina. Então, ele quebra a hemoglobina em três componentes. O M, que vai ser ali quebrado, né, para a produção ou para fazer parte da bilirrubina. Ele vai pegar as globinas, que são proteínas, então essas proteínas ele vai quebrar todinha e vai colocar elas em aminoácidos, e o ferro ele vai jogar para a transferrina para poder jogar o ferro de volta lá para a medula óssea. Na verdade, o baço ele só faz essa quebra inicial. Quem faz o processo final de quebra de todas essas moléculas é o fígado. Então, o fígado recebe esse material para ele poder fazer essa quebra final. Tá? Então, o baço ele tem esse papel crucial aí para poder fazer justamente a retirada de hemácias e plaquetas velhas. Ele inicia esse processo de quebra. E aqui eu tenho dois pontos que pode ocorrer um desequilíbrio entre o processo de produção e o processo de retirada dessas hemácias. O que é? Pode ser um quadro de hemólise, que são o caso das anemias hemolíticas. Por algum motivo, essas hemácias estão sendo quebradas ou lisadas antes do tempo. Aí eu posso ver N fatores que podem estar provocando esse tipo de hemólise. Pode ser uma doença especificamente, uma doença autoimune, como o lúpus eritematoso sistêmico, em que esse lúpus, essa doença autoimune, vai produzir anticorpos e esses anticorpos vão grudar nas hemácias, e aí o baço vai fazer a verdura e vai dizer, essa hemácia ela está velha, retira de circulação. Então eu tenho um aumento da retirada dessas hemácias, ou seja, a hemólise, muito maior do que a produção. E aí a gente vê o que? Um quadro de anemia. E o oposto aqui, perdas, no caso das hemorragias. Também eu tenho uma diminuição do tempo de sobrevida dessas hemácias. Por algum motivo, o paciente está tendo um quadro hemorrágico, e aí a gente observa justamente que esse quadro hemorrágico eu estou tendo justamente a mesma condição. Eu estou tendo perda, ou seja, a perda está sendo muito maior do que a produção, e isso leva a um quadro de anemia. Então, são esses dois extremos aqui que pode justamente levar à alteração nesse ciclo dessas hemácias, que era para elas viverem até 110, 120 dias, e aí elas estão sendo encurtadas do tempo. 30 dias, 90 dias, 10 dias, 15 dias, não sei os dias, mas elas não estão chegando à fase final, que é 110, 120 dias. É esse ciclo normal, e quando altera esse ciclo, é que a gente observa justamente a presença das patologias, que aí a gente precisa estudar essas patologias, estudar o hemograma, para poder entender qual a influência de tudo isso que eu falei para vocês, para poder justamente compreender qual é o papel de um, qual é o papel de outro, como é que eu vou conseguir começar a identificar essas patologias, como é que eu vou conseguir identificar as anemias especificamente, né? Como eu vou conseguir identificar qual é o tipo de anemia que o paciente está apresentando, ou qual é a patologia que está influenciando diretamente no hemograma. Então, isso tudo aqui que eu estou falando, que é muita informação, e eu sei que é muita informação, mas todas essas informações é para ajudá-los a entender justamente os hemogramas. E aqui, eu acho que é a última, só para finalizar, justamente essa atuação ou ação de tudo isso que eu falei até agora. Então, aqui observe que eu tenho a medula óssea responsável para a produção das hemácias. Produziu as hemácias, vai para o sangue. Aí ela tem um tempo dela de 120 dias. Aí o baço faz a retirada, e aí o que o baço faz? Ele quebra, inicia a quebra da hemoglobina, aí ele joga o ferro para a transferrina, que leva de volta para a medula óssea para iniciar todo esse processo. E aí as globinas em si, o fígado vai quebrar em aminoácidos, e o grupamento M ele vai jogar lá para a bilirrubina para poder formar o urobilinogênio, que vai compor a cor das fezes, ou o coprobilinogênio, que eu quero dizer, que vai dar a cor das fezes, ou o urobilinogênio, que vai dar exatamente a cor da urina. Então, tudo isso aqui, gente, acaba sendo reaproveitado ou sendo excretado de uma forma bem adequada quando tudo isso aqui funciona de forma correta, sem nenhum tipo de alteração. Quando tem alteração, aí eu vejo justamente problemas em relação a todo esse esquema aqui que eu estou mostrando para vocês, da medula óssea, do sangue e a ação do fígado e do baço para a quebra ou para a degradação desse material, no caso da hemoglobina, falando especificamente. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Foi muita coisa, né? Eu sei, nem me falem o quanto que eu falei hoje. Eu estou até meio cansadinha de tanto falar. Mas
A partir de agora, eu acredito que vai ficar um pouquinho mais fácil até para vocês começarem a pegar hemograma. Agora vocês podem sim começar a pegar hemogramas de casa, dos parentes, e começar a tentar interpretar esses hemogramas baseado em todas essas informações, né? Identificar se o paciente está ou não com anemia, né? O que está por trás desses números. Então agora vocês já estão começando a ficar aptos a fazer esse tipo de interpretação, tá? Se vocês tiverem dúvidas, eu sei que vocês vão ter várias dúvidas, disso eu tenho certeza, vocês vão mandar mensagem, tem lá o grupo, né? Vocês podem me procurar ou utilizar as aulas práticas nas segundas-feiras para vocês tirarem essas dúvidas, tá certo, gente? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, muita coisa, né? E aí a gente se encontra, então, na segunda-feira com a nossa aula prática, com a leitura das lâminas do esfregaço sanguíneo que vocês fizeram. Vamos ver a maravilha que saiu. Tá bom? Beijo, gente. Bom final de semana e até segunda-feira.